se organize, planeje o seu dia, planeje as suas horas. Irmãos, o tempo é algo muito precioso, é algo muito precioso. Valorize o seu tempo. Essa é uma oração, que o salmista fez. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. É uma oração muito importante. E nós precisamos disso quando tivermos que estabelecer objetivos na nossa vida. Então, nós podemos reparar aqui que o salmista, ele fez 2 pedidos muito significativos para Deus. Primeiro, que desviasse os seus olhos das coisas inúteis, como eu falei aqui. E segundo, que lhe ajudasse a focar nos caminhos do Senhor. Então, coisas inúteis têm a ver com ações desperdiçadas. E focar nos caminhos de Deus fala de fazer a coisa certa. Fala de seguir o propósito de Deus, o princípio de Deus. Muitas coisas vão fazer parte do nosso dia, e não é pecado você ter um tempo de lazer. Quem acompanha as minhas redes sociais viu que nos últimos dias eu tirei um tempo de lazer, um tempo de qualidade com a minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho me dedicado a isso. Mas eu não quero perder o meu foco. Eu não quero deixar de cumprir o meu chamado, o objetivo que Deus colocou na minha vida. Pregar a palavra para mim é um objetivo, é um foco, é necessário. Então, foco não está relacionado somente a você ser determinado num caminho, mas você aprender a dizer não para várias possibilidades que surgirem diante de você. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas, nós achamos legal sermos ativistas, mas aquele que faz muitas coisas talvez não faz nenhuma delas bem. Faça bem, faça bem, foque naquilo que Deus tem para você e faça com excelência. Não queira abraçar o mundo. Tem pessoas que acham que ele precisa estar à frente de tudo para que as coisas funcionem. Isso acontece muito na igreja, não é? A pessoa não consegue delegar as coisas. Ele quer estar à frente de tudo. Ele quer participar de tudo. Não, delegue. Designe alguém para fazer a tarefa e confie nessa pessoa. Igual alguém um dia confiou em você, confie nele também, confie nela. Vai dar certo. No nome de Jesus, pode ter alguns tropeços, pode não sair, talvez no primeiro momento, do jeito que você gostaria que fosse, mas com o tempo a pessoa vai aprimorando, aperfeiçoando. Então você precisa desapegar de algumas coisas. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Deixa as coisas acontecerem. Tem pessoas criando filhos aí, mas que não deixa o filho fazer nada sozinho ou sozinha. O menino já está com 18 anos, 20 anos, mas você está cercando ele, você está cercando ela. Aprenda a confiar. A palavra do Senhor diz em Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor e que eles são flechas, eles são como flechas nas mãos do arqueiro. Flecha não é para você conduzir até o alvo, é para você lançar. Você lançar. Então a flecha chega um momento em que ela é lançada e você tem que aprender a lançar. Ah, pastor, mas não atingiu o alvo. Paciência. Quando uma flecha não atingia o alvo, sabe o que acontecia?
um outro arqueiro ia lá, pegava a flecha, apontava ela novamente e lançava novamente. Talvez o primeiro lançamento não foi assim tão primoroso, né, como você imaginava. Puxa, meu filho deixou a desejar em uma determinada área. Deixa ele se resolver, deixa ela se resolver. Se você não abrir mão do seu senso de querer controlar tudo, os seus filhos não vão se desenvolver. Irmãos, eu glorifico a Deus hoje. Eu tenho 3 filhos, os 3 são adultos, e eu tenho tranquilidade em saber que cada um tem a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, a sua casa. Eu sei que no começo dá um frio na barriga quando um filho sai de casa, porque nós pegamos eles no colo, né? Nós tivemos um carinho, um cuidado, e de repente ele ou ela sai de casa. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar que Deus está no controle. Então, peça ao Senhor que os seus olhos sejam desviados das coisas inúteis. A Bíblia usa a palavra vaidade para descrever a ideia de futilidade das coisas inúteis. E essa palavra é quase sempre empregada, né, usada no sentido negativo. Mas a vaidade também é associada a coisas sem importância. Nós achamos que vaidade é o cuidado excessivo com a aparência, mas não. A vaidade está associada a coisas vãs, a coisas sem importância, que tentam roubar o lugar daquelas coisas que realmente importam. Examine a sua vida. O dia tem 24 horas. A que você tem dedicado mais do seu tempo? Ou ao que você tem dedicado mais do seu tempo? Isso tem sido a prioridade na sua vida. E talvez algumas coisas estão roubando de você um tempo precioso que era para você ter com a família, com os filhos, com Deus, consigo mesmo. Então, receba essa palavra aí em nome de Jesus. Tire os meus olhos das coisas inúteis, Senhor, e me ensina a andar nos teus caminhos. Outras passagens, elas falam também de coisas inúteis no nível espiritual. A confiança em falsos deuses e falsos ídolos é algo inútil. A Bíblia fala que existe um Deus, um único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, o Senhor da vida, aquele que nos amou, que entregou Jesus por nós. Então a nossa adoração, o nosso louvor devem ser direcionados a Deus. A irmã Regina está perguntando assim, vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim, viu, Regina? Tanto aqui no Instagram como no YouTube. A adoração a falsos deuses, a ídolos, a idolatria, ela também é uma maneira de colocar os nossos olhos em coisas inúteis, em coisas vãs. Essas coisas, elas roubam o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração. E são coisas desnecessárias. Peça ao Espírito Santo. Talvez eu esteja falando aqui, né, e para muitas pessoas ainda não virou uma chavinha e ele está pensando assim, eu não entendi até agora, pastor, o que é desnecessário na minha vida. Eu faço tudo certinho, eu acordo cedo, tenho o meu trabalho. Peça ao Espírito Santo, que ele vai mostrar para você. Nós precisamos ter equilíbrio. E nós precisamos ter um objetivo na vida.
Tem pessoas, irmãos, que passam a vida sem ter um propósito, sem ter um porquê de estar ali. Ele não sabe o caminho a seguir, ele não sabe qual o planejamento dele a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Tenha um objetivo, porque se você não tiver um propósito, um foco, algo definido, certamente você acabará se distraindo com sutilezas. Então, a maneira mais prática de nós não ficarmos flertando com coisas inúteis é nós nos concentrarmos naquilo que é mais importante. Deus, Ele é o mais importante para nós. Nós que servimos a Deus, temos que ter o Senhor como prioridade na nossa vida. Por isso que Jesus falou o seguinte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas, as coisas básicas, as coisas necessárias para viver uma vida digna, elas nos serão acrescentadas. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Isso, o Paulo André está nos acompanhando aqui, ó. Disciplina. Temos que ter disciplina e priorizarmos Deus na nossa vida. Isso não significa andar com uma Bíblia debaixo do braço o dia inteiro e ficar enfiado na igreja a semana toda. Não é isso que eu estou falando. Ter Deus como prioridade é agir de maneira que tudo que você faça glorifique a Deus. Que todas as suas escolhas, as suas decisões enalteçam o nome do Senhor. Amém? Tem um nome aqui da irmã aqui. O Elitânia, disciplina e obediência. Amém. Isso, disciplina e obediência.